aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco, é o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus, amém e amém. Paz do Senhor. Vou abrir em 2. Como oferta para Deus, somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Aqui, irmãos, nessa passagem, acho que muitos conhecem a destruição de Jericó, que Deus ordenou essa batalha ao povo israelita, e aqui Deus ordenou que só ficasse viva a Raabe e sua família. E tudo que havia na cidade, tudo mesmo, parede, casa, crianças, velhos, adultos, mulheres, tudo fosse destruído. Todas as pessoas fossem mortas. Só ficou somente a Raabe e sua família. Agora vamos abrir lá em Apocalipse, por favor. No capítulo 6. Versículo 12. Em seguida, viu o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto. E a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Aqui, irmãos, está falando de um futuro. No livro de Josué, a gente leu sobre o passado. Um passado que a gente ouve falar. A gente não estava lá, mas a gente ouve falar. Essa história vai durar para sempre, até a consumação do século. E nesse livro de Apocalipse, a gente leu o futuro. Um futuro que ainda pode ser que a gente ainda não chegou. Nós estamos no presente. Nós estamos lendo sobre um futuro, sobre a destruição de um povo. Aqui também a destruição de um povo. Josué, no livro de Josué, estava falando da destruição de um povo, de Jericó, dos nossos passados, nosso antepassado. E aqui está falando também da destruição de um povo do futuro. Só que a diferença aqui no livro de Apocalipse é que não está falando de uma nação. Está falando de todo mundo. Do mundo inteiro, do rico, do pobre, do livre, do escravo, dos poderosos, dos humildes. Está falando das pessoas do mundo inteiro. E essa é uma destruição. Essa destruição é a mesma que teve nos dias anteriores. Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença do Deus do passado para o Deus do futuro? É a mesma. Não tem diferença do Deus do passado para o Deus do futuro. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, a tua palavra não muda. A tua palavra ela é viva e eficaz e ela permanece para sempre. Deus, Ele não muda. O que Ele prometeu na sua vida no passado, Ele vai cumprir no futuro. Deus não muda. Pode parecer que está muito distante para chegar, mas vai chegar. A promessa de Deus vai se cumprir. Independente se é algo que você não vê, porque nós acreditamos naquilo que a gente vê. Nós somos limitados, o ser humano é limitado. A gente só consegue acreditar naquilo que a gente vê que está acontecendo e que pode acontecer. Mas no algo impossível é só Deus, só cabe a Deus.
A gente tem muito limite, a gente coloca limite na nossa fé, porque a fé, ela vem dizer pra gente que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquilo que não pode tocar, daquilo que agora no momento não pode acontecer, mas a gente espera. A esperança é a fé. É por isso que é fé, porque é um algo que a gente não se vê, porque se fosse para ver, se fosse visível, não seria fé, seria coisa que o homem pode criar. Como um carro, uma casa que a gente vai construir, a gente começa no alicerce, a gente consegue ver o fim dessa casa, porque a gente já sabe como a gente vai conduzir, como vai conduzir a construção, só basta ter dinheiro. A gente já sabe como essa casa vai ficar pronta. E as coisas que são sobrenaturais, as coisas que Deus fala, as coisas que Deus fala na Bíblia do passado, eu já ouvi muita gente dizer: será que isso mesmo aconteceu? Será que não é lenda? Isso é para quem não tem fé, porque até mesmo coisas que já aconteceu, a gente tem que ter fé para crer que aquilo aconteceu, e que coisas do futuro ainda hão de acontecer. Só que hoje eu pergunto: que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que foi criado na tua cabeça para você servir? Porque hoje em dia as pessoas estão criando deuses pagãos, como no tempo de Jericó. Hoje em dia as pessoas estão idólatras a um Deus que não existe. Porque o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele não precisa criar idolatria para ser adorado. Porque ele diz que aquele que adora em espírito e em verdade são os verdadeiros adoradores. Nós não precisamos colocar ideais, colocar coisas materiais para a gente falar que é aquele Deus que a gente serve. Hoje em dia a gente quer fazer sacrifício para Deus nos ouvir. Mas como assim? Senhor, hoje eu vou jejuar. Mas Senhor, eu vou jejuar porque eu quero que o Senhor aumente o meu salário. Senhor, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou dar muito mais do que 10%. Porque eu quero que o Senhor opere na minha vida. Deus não precisa de sacrifício de ninguém. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Essa é a maior bênção. Essa é a maior herança que nós hoje em dia podemos ter, que foi o sacrifício de Cristo Jesus. Antes disso todos estavam condenados. Todos iam para a ira de Deus, o castigo eterno, a morte eterna. Todos. Mas é a partir de Cristo, crer em Cristo, crer que você não precisa mais fazer sacrifício. O que Jesus pede de nós? Obediência, fé, porque aquele que crê em mim é digno de mim. E maiores coisas farás do que aquelas que eu fiz. A gente precisa crer mais em Deus, obedecer às leis de Deus. Você não precisa fazer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer a tua fé. Por que que Raabe e sua família foi poupada daquela destruição? Porque ela entendeu que ela não precisava fazer sacrifício nenhum. Ela precisava se entregar para o verdadeiro Deus, aquele que tem poder de levantar uma pessoa que não anda, de fazer um cego enxergar, de fazer um mudo falar. É esse Deus que a gente tem que reverenciar, adorar todos os dias da nossa vida. Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito. Da água, creio que a gente nasce uma vez só, que é no batismo. Mas do Espírito a gente tem que nascer todos os dias. Todos os dias a gente tem que nascer de novo. Você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe quando será o último dia. É por isso que todos os dias a gente tem que cumprir os mandamentos de Deus. Como o irmão abriu na palavra do samaritano. O que falou no último versículo? Faça como se fosse para você mesmo. Ama o próximo como se fosse a ti mesmo. Hoje está muito difícil. Hoje não existe mais favor, obrigado, por favor. Não existe. A não ser que você pague. Ainda você tem que pedir fazendo favor. Você tem que pagar e pedir fazendo favor. A bondade está sumindo da humanidade.
A iniquidade está sendo tanta que o amor está se esfriando cada vez mais. Isso é profético. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. No livro de Apocalipse também diz, em uma das igrejas, que ela ia ficar em cima do muro. Mas Deus diz: saia de cima do muro, porque eu vou vomitar você. Gente, o Deus que existe, que é o único Deus, que Ele criou os céus e a terra e criou todos nós que estamos aqui, Ele é um Deus bondoso, de amor infinito. Só que Ele também é justiça. Ele vai fazer justiça. No livro de Apocalipse diz que as pessoas que morreram por anunciar a mensagem dele está clamando pelo sangue deles e pergunta para Deus: quando é que o Senhor vai fazer justiça? E Deus diz que enquanto ainda não forem mortos mais os irmãos deles, ainda não haverá justiça. Mas quando vier sobre este mundo, a destruição vai cair sobre todas as pessoas. Somente aqueles que tiver fiéis no Cordeiro é que vão se livrar dessas coisas que está escrito no livro do futuro. Mas como que eu faço para me livrar desse futuro terrível? Porque Deus não muda. No livro de Noé, Noé ficou 100 anos construindo a arca. E Noé anunciava que ia chover e que o mundo seria destruído em água. E as pessoas não acreditavam, porque naquela época não chovia. E hoje, por que a Bíblia nos lembra muito dessa passagem? Porque hoje nós estamos anunciando: Jesus vai vir. Jesus vai vir. Vai ser tudo destruído. Essa destruição é eterna. E as pessoas não estão acreditando, porque já faz tanto tempo que a gente está anunciando e parece que Ele não vai vir. Mas Deus é misericordioso. Ele não está tardando. A sua misericórdia está alcançando cada um. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente ainda não conhece o verdadeiro Deus. Porque a gente entra vazio e sai vazio. Não é a emoção que eu quero causar em vocês, mas é a razão de um Deus verdadeiro. Seja qual for a sua dificuldade, se você quer 12 meses de bênção, se você quer uma causa na justiça, se você quer um emprego ou uma casa própria, tudo isso Deus pode fazer. Só que Deus diz: buscai unicamente o reino dos céus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o que há de vestir, o que há de comer. Por que Ele diz isso? É necessário para nós essas coisas para viver? É, mas diante de Deus, essas são coisas que Ele vai acrescentar. Não é o mais importante. O mais importante é a gente buscar verdadeiramente o Deus de Israel, que hoje se tornou o nosso Deus. Nós podemos falar isso, que o Deus de Israel é o nosso Deus, porque Ele aceita todo aquele que nele crê. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Irmãos, de que vale você ficar 20, 30 anos, você vir em todos os cultos da igreja, se você não alcançar a tua vida eterna? De que vale você dar testemunho, digamos, aquele testemunho de aparência perante a sociedade, e você não colocar o seu nome no livro da vida? Não é você que coloca, mas é Jesus Cristo. E é através dos mandamentos dele. Jesus desceu do céu para nos ensinar sobre o reino de Deus. E tudo aquilo que está preparado para nós. Mas a gente tem que crer mais. Tem que edificar a nossa fé. A gente tem que pedir? Todo mundo tem que pedir. Porque quem pede, recebe. Mas a gente tem que agradecer. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente não está vendo. A gente está fingindo que não está vendo.
A tecnologia, ela expandiu tanto que está tomando conta do nosso tempo. A gente não tem tempo mais para se reunir, para falar sobre a palavra de Deus. Ninguém tem prazer mais nisso. As pessoas se dão o sacrifício de vir na igreja ouvir uma pregação, mas quando sai daqui não quer falar de Deus. Se incomoda quando alguém começa a falar de Deus numa roda de amigo. Deus só serve quando é para benefício próprio. Queria que vocês se perguntassem para vocês mesmos: quem é o Deus que eu estou servindo? Quem é o Deus que foi me apresentado? A nossa fé, ela tem um poder muito grande de transformar a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. Mas para isso a gente precisa exercer essa fé. Ela é um grãozinho de mostarda, mas ela vai crescendo. Vocês podem ver que Raabe, ela estava com o coração sincero, mas ela não sabia das leis de Deus. Mas com o tempo ela foi aprendendo. E Deus disse que isso ia lembrar dela por todo sempre. Olha quanto tempo já se passou. E nós estamos falando de uma prostituta que está sendo lembrada pela tua fé. Foi uma grande mulher. Davi é descendência do filho de Raabe. Jesus é o filho de Davi. Deus que enviou o teu filho para nos salvar é o verdadeiro. Ele não precisa de sacrifício, ele não precisa de idolatria, ele não precisa que a gente cria ilusões na nossa cabeça. Ele só precisa que a gente adore. Hoje em dia a gente não vê milagres acontecendo. Aí a gente pensa que Deus não está operando. Mas a gente está igual o povo de Jericó. A gente tem que dar primeiro para receber. Mas o Deus de Israel não é assim. A gente tem que crer. A gente não tem que dar. Quanto mais a gente crê, mais as coisas acontecem. As aflições do dia a dia faz a gente enfraquecer. Faz a gente parar de orar, parar de louvar, parar de ler a Bíblia. Só que no sofrimento a gente se fortalece. No sofrimento a gente começa a buscar Deus, lembrar que Deus existe, que Deus pode fazer milagre. No sofrimento a gente lembra. Será que você vai querer passar por sofrimento todos os dias da sua vida para lembrar que Deus existe? Será que é isso que você quer? Perder as pessoas que você ama para lembrar que Deus existe? Começar a passar fome para lembrar que Deus existe? Não ter mais saúde para lembrar que Deus existe? Eu fico vendo as coisas que estão acontecendo no mundo no dia de hoje, no nosso dia, nos nossos dias. E as pessoas estão tão submissas ao governo que estão aceitando tudo. Tudo que nos impõe a gente está aceitando. E está sendo tão... As pessoas estão tão despercebidas, estão dormindo tanto, que se for possível nós aqui chegar no tempo do anticristo vivo, a gente vai aceitar a marca e não vai nem ver. Hoje em dia todo mundo aceitou o que o governo nos impôs, que é a obrigação de uso de máscara, sem mesmo vocês saber para que serve isso, sem mesmo saber se isso protege mesmo ou não desse vírus, mas aceitou.
por medo, por precaução, mas aceitou. A Bíblia diz que ele vai enganar, vai fazer maravilhas e prodígios para tentar enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. As coisas estão acontecendo na nossa frente. Só que as pessoas não querem ver. Preferem ficar entretido com televisão, com a internet. Todo mundo tem acesso à internet hoje. Mas eu tenho certeza que dos que estão aqui, 1% entra para procurar as notícias do mundo. Gosta de ficar vendo foto da vida dos outros. Quanto tempo você perde vendo que as pessoas ficam postando? Só que quando vai para ler a Bíblia, dá um sono, o Wi-Fi cai. A gente não tem tempo para as coisas de Deus. Por quê? Porque a gente é escravo? Não, porque a gente não quer ter tempo. A gente tem que fazer o tempo. A gente tem que querer. Como Deus quis enviar teu filho para nos salvar, a gente tem que querer ter essa salvação para a nossa vida. A Bíblia diz que rico, pobre, grande, pequeno quer dizer até as crianças, vão ser imposta essa marca. Só que a gente está tão desapercebido que as pessoas não estão enxergando. Gente, vocês já pararam para pensar o porquê que o preço do arroz está tão alto? Nenhum desses selos que foram abertos aqui, que eu li aqui antes dele, diz que meio quilo de trigo será um dia inteiro de trabalho nosso. Imagine hoje, um dia de serviço sobre o salário sobre o dinheiro do salário mínimo deve ser uns R$55, R$60. Imagine a gente comprar um pacote de arroz por R$60. Você trabalhar o dia inteiro para comprar um pacote de arroz. E dependendo quantas pessoas tiver na sua família, esse pacote durar 10 dias. Um dia você compra o arroz, um dia você compra o feijão, outro dia você compra a carne. Se o arroz pode chegar a R$60, imagine o preço da carne. Uns R$200. Gente, um dos selos que serão abertos vai trazer fome para o mundo inteiro. E ainda a Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, muitos vão olhar para o alto e vão amaldiçoar o Deus. Eu estou falando essas coisas para vocês verem que Deus é amor, Deus é justiça também. Às vezes as pessoas pensam que tantas coisas estão acontecendo no mundo que Deus não está vendo. Deus está permitindo. Nada acontece se Ele não permitir. O diabo, para ele tentar a vida de Jó, ele teve que pedir permissão. E no fim dos tempos, Deus vai dar a permissão para a besta fazer todos os prodígios e maravilhas que vai fazer. O que pode nos salvar de tudo isso? É a nossa fé. Porque dinheiro não vai valer de nada. Status, poder não vai valer de nada, porque aqui diz que os poderosos também aceitarão. É a nossa fé que vai nos salvar. É a nossa fé que nos leva até Deus, que nos leva a ter intimidade com Deus. É a nossa fé que faz mudar os problemas de dentro da nossa casa. É a nossa fé que faz com que Deus coloque o pão de cada dia dentro do nosso lar. É a nossa fé. No desespero, a gente fala com o vizinho, fala com o irmão, fala com o pastor, reclama.
Só que nada acontece. Porque a gente tem uma facilidade tão boa, tão grande de falar com o próximo, mas não tem essa mesma facilidade de falar com Deus. Deus só quer que você fala, que você se abra, que você se entregue para Ele agir na tua vida. Se você pensar que você pode falar com Deus da maneira que você fala com seu pai, sua mãe, seu marido, você pode falar com Deus também. Deus não se limita para ouvir a tua oração. Porque quando a gente está num sofrimento, mas aquele sofrimento mesmo que a gente só chora, não consegue nem falar, mas através do nosso gemido Deus ouve. Porque Deus sabe do nosso pensamento, sabe das nossas intenções, sabe da maldade do coração de cada ser humano. Sem santidade ninguém verá a Deus. É tão fácil orar e pedir bens materiais. Mas por que a gente não ajoelha e pede: Senhor, me ajuda a vencer mais uma batalha. Me ajuda a vencer as potestades malignas. O leão que está ao meu redor tentando me tragar. Porque a nossa luta não é contra a carne. Não é contra o meu irmão, a minha vizinha, a minha amiga. Minha luta não é. A gente se ira muito com as pessoas. A gente sente muita raiva dos fofoqueiros, dos mentirosos, dos maus pagadores. Mas a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é espiritual. Quando você começar a lutar com aquilo que verdadeiramente existe, que é o mundo espiritual, a tua vida vai ter mais aflição. Não pense que não vai ter, vai ter. Mas você vai vencer, porque Jesus venceu. A nossa promessa é a terra que Deus preparou para nós, que está escrito em Apocalipse. É um novo mundo, é um paraíso, onde não vai ter dor, não vai ter choro, onde ali tudo é lindo. Essa é a nossa promessa. Não fique querendo ter recompensa aqui nessa terra. A minha promessa é após a minha morte. Aí eu sei que eu vou estar vivendo a vida verdadeira. Porque aqui é muito rápido, é muito passageiro. Você não sabe daqui 1 minuto. Você não sabe o seu dia de amanhã. Há uns anos atrás eu estava fazendo uma oração de encerramento numa igreja. Naquele momento eu senti vontade de orar e pedir para Deus: Senhor, nos guarde, porque não sabemos daqui 1 minuto o que será das nossas vidas. Acabei, eu nem tinha saído daqui do altar, meu telefone estava tocando. Eu atendi, era amiga da minha tia falando assim: vem aqui no hospital consolar sua tia que seu primo acabou de morrer. Ele estava jantando na casa dele, na cozinha, engasgou com a comida e teve convulsão e faleceu ali mesmo. Ninguém espera morrer assim de repente. Mas as coisas acontecem. E o que você tem preparado para Deus após a sua morte? Você já parou e pensou que se você morrer hoje, para onde você vai? Porque tem gente que crê em purgatório, ou que você vai voltar em outra vida, você vai fazer tudo diferente do que você fez aqui. Mas Jesus conta uma parábola, onde tinha o rico e o Lázaro. O rico foi direto para o fogo, e o Lázaro foi para o seio de Abraão. E a gente tem que seguir o que Jesus disse. Depois que Jesus disse isso, você crê que existe ainda purgatório, outra vida? A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso vir no juízo.
Se você tem que pedir perdão, é nessa vida, enquanto você respira. Se você tem que consertar alguma coisa, é agora. Não vai existir outra vida para você fazer isso. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que eu não conheço, eu ouvi porque é conhecida no mundo, que disse que quando ela teve a experiência da morte, ela chegou na frente como se fosse de um julgamento, na simplicidade dela, porque ela não era crente, e ali ela estava nua, e naquele momento ia passando um filme na cabeça dela, de tudo que ela fez de errado na vida, e ela lembrou de até um olhar torto que ela olhou para uma pessoa, e ela sabia que ali o diabo ia vir pegar a alma dela, ela sabia que ela ia para o inferno, e ela clamou a Deus. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, pode ser que vocês não creiam nisso, mas eu creio nesse testemunho. Eu creio que quando a gente morre, a gente já tem um filme do que a gente fez na nossa vida. A gente não vai para o inferno achando que a gente está lá enganado. Aí você vai ficar aqui, ai Senhor, por que será que eu estou aqui? Será que eu estou injustiçada aqui? Como muitos vão para a cadeia e pensam, será que eu estou injustiçada aqui? Não, no momento que você vai para lá, você já reconhece quem é o verdadeiro Deus. Você reconhece que Ele é justo, que Ele é amoroso, que você teve a sua oportunidade. Ninguém vai para o inferno e fica lá achando que foi enganado. Só que nesse momento, nessa noite, no dia de hoje, você está tendo a oportunidade de refletir sobre a sua salvação. Você tem que ter amor pela tua alma. Você tem amor pelo teu filho, que é tão grande. Hoje eu sou mãe, eu sei que a gente amar um filho é a comparação do amor de Deus com a gente. É um amor muito grande. Mas você tem que ter em dobro esse amor com a tua alma, porque a salvação é individual. Você não pode salvar teu filho e seu filho não pode salvar. É só Jesus que pode. Nosso Deus é bondoso, Ele é misericordioso. E a tua bondade dura para sempre. Todos vão reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Eu creio nesse dia, porque a Bíblia diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso vai acontecer. A gente lê, parece que está tão distante, mas isso vai acontecer. Jesus, no dia da colheita, Ele vai separar, como essas cadeiras estão separadas. Um pouco à direita e um pouco à esquerda. De que lado você vai querer estar? Porque como você já sabe, a direita é para o povo que vai entrar no reino de Deus. E a esquerda é para o lago de fogo que arde com enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos. E é para lá que o povo à esquerda vai. Todo mundo vai chegar diante do trono branco. Vai chegar no julgamento. Todo mundo. Todo mundo, até aqueles que já morreram desde a criação do mundo. Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Grande é o nosso Deus. Eu não vejo fundamento e eu não vejo prazer em chegar aqui e ficar pregando bênção, irmão. Sinto muito se você veio buscar isso essa noite. Mas nenhuma das vezes que Deus me alcançou, eu não tive vontade de falar isso. Porque eu sei que o amor dele é grande. E eu não tenho outro prazer na vida em falar do amor dele e da sua salvação. Porque é o que Jesus veio anunciar pra gente. Jesus fez muitos milagres, fez. Que a Bíblia diz que livros não poderiam contar. Só que quantos que recebeu esses milagres seguiu Jesus? Vocês querem milagres?
querem prodígios, querem transformação, querem que o inevitável aconteça. Mas será que quer Jesus na sua vida? Será que quer nascer de novo todos os dias? Será que vocês pensam em alcançar a salvação e morar no céu? Porque essa é a verdadeira vida. Não existe outra. Não existe ficar buscando por coisas banais, coisas que serão destruídas. Porque tudo que a gente pede, que a gente necessita para viver, será destruído. Carro, casa, dinheiro, tudo será destruído. O nosso corpo será transformado em glória. Se você tem uma enfermidade hoje, nesse dia tão glorioso, você não terá mais. Pode ser que você não esteja viva ou vivo, mas você vai ressuscitar na primeira ressurreição. Porque essa é a nossa promessa. Aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar na primeira ressurreição. Eles não estão dormindo. Mas no dia da ressurreição, vai ser corpo e alma. Os dois juntos subirão para o céu, junto com Jesus, para se encontrar nas nuvens. Quanto tempo faz que existe igreja? Eu tenho 29 anos. Mas eu creio que igreja existe há mais de 500 anos. É o que eu creio, não sei se é verdade. O pastor pode dizer isso para vocês depois. Igreja como nós estamos aqui hoje. Será que é todos os dias? Será que é todos os cultos que pregam sobre a salvação? Porque isso é o mais importante. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale a nossa beleza? Querer ficar bonita cada dia, sendo que quando morrer, os bichos da terra vão comer tudo. De que vale gastar tanto dinheiro com silicone progressiva? De que vale? E não ajudar o nosso próximo? Mas eu não sei quem é que está precisando de ajuda. Mas você perguntou? A gente não pergunta. Se a gente não perguntar, a gente não vai saber. Um projeto muito legal que eu acho na igreja é trazer mantimento. Porque isso eu sei que o pastor Fernando faz. Ele junta os mantimentos e dá para as pessoas que precisam. Isso eu sei que ele faz. A gente tem que se preocupar com a necessidade do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre o sofrimento, sobre a doença, sobre o nosso choro, sobre a nossa pobreza. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus é muito bom. Só que a gente tem que acordar e reconhecer isso todos os dias na nossa vida. Há muitas coisas que Jesus disse daqueles que não herdarão o reino de Deus. Uma delas é os mentirosos, é os encarnecedores. Encarnecedores são as pessoas que falam mal da vida dos outros, que têm prazer em destruir com a própria língua. É os ladrões, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros. Hoje em dia as pessoas pensam assim, a modernidade é tanta que pensa, o adultério é só aquele um que é casado e vai lá e trai a sua esposa. Não. Pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão, é pecado. O pecado não existe no reino de Deus. Se você se relaciona sexualmente com uma pessoa que você não é casado, isso é pecado. Mas Jesus disse, ao menos pensar já pecou. Você vê como que é difícil?
Às vezes você não precisa estar no ato, mas só de pensar você já pecou. Mas eu não sou dona dos meus pensamentos, como que eu vou controlar? Pede para o Espírito Santo. Senhor, limpa a minha mente. Não me deixe pensar nessas coisas que me fazem pecar. Eu sei que eu não faço, eu não pratico, mas eu penso. Tira de mim esses pensamentos malignos. Me ajuda, Deus, a ser uma pessoa melhor a cada dia. Deus tem prazer em te salvar. Deus tem prazer nisso. Gostaria de fazer uma oração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Tua palavra diz que o Senhor é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu creio nisso, Senhor. E aqui nessa noite, creio que o Teu Espírito abriu os olhos espirituais e os ouvidos espirituais de muita gente aqui, para refletir, Senhor, sobre a Sua promessa, sobre a promessa da vida eterna. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que essas palavras não caiam em terra podre, Senhor, que possa cair em terra boa, em nome de Jesus, meu Deus. Entra no coração dessas pessoas. Faça-nos refletir, Senhor, sobre a nossa salvação, sobre os nossos pecados. Que possamos nos santificar todo dia. Para que quando a morte chegar, a gente possa ter a certeza da nossa salvação. Que nos encontraremos contigo, Senhor, para todo sempre. Deus, nos faça melhor a cada dia. Não nos deixe, Senhor, esmurecer. Não nos deixe, Senhor, pecar no mesmo erro, porque pecadores sabemos que somos, Senhor. Mas que o Senhor possa nos perdoar, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa se fazer presente na nossa vida, nos fazer reconhecer que só Tu é Deus, Senhor. Que só o Senhor é poderoso. Que o Senhor nos ajude, Deus, a nascer de novo todos os dias. Nos ajude, Senhor, a ser uma pessoa melhor. Senhor, nos torna sensíveis da Tua palavra. Não nos deixe ficar enganados, Senhor, com as coisas desse mundo. Tira de nós, Senhor, todos os prazeres da carne. Nos faça melhor, Senhor, em nome de Jesus. Venha, Senhor, de encontro com a nossa oração. Não nos deixe, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor, em nome de Jesus. Faça-nos diferentes, Senhor. Faça aumentar a nossa fé. Que possamos ter todo dia em Ti, Senhor, a esperança de um mundo melhor. Mas sabemos que esse mundo não está aqui, Senhor. Mas que nos faça crer, Senhor, nas Tuas promessas. Senhor, eu Te agradeço por tudo que tem feito, por todas as pessoas que estão aqui hoje, porque o Senhor preparou a cada um deles de ouvir essa palavra. Eu Te agradeço, Senhor, pela nossa saúde. Eu agradeço, Deus, por tudo que tem feito. Agradeço pelo alimento de hoje. Mas, Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui que não tem o que comer dentro do seu lar, que o Senhor possa prover, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor pode, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que faz milagres, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, se tem alguém aqui que está passando uma grande necessidade financeira, Deus, vá de encontro, Senhor, provendo na vida dessa pessoa, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, somos filhos Teus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, provê o que nós necessitamos, Senhor. Acrescenta na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus.